Como a gente prometeu, nesta entrevista que a gente denominou Comigo Mesmo, a gente vai apresentar a segunda parte do audiolivro Anjo da Cara Suja. Enquanto na primeira parte a gente falou da parte ternura, a gente vai falar então da parte drama do livro. Beth, vamos pelo caminho do aeroporto? Por quê? Por nada, eu só queria passar por lá. Não precisa ter motivos. E você acha que isso é convite que um menino faz a uma garota? Por que não? Quem você pensa que eu sou, Regis? Uma menina bonita. É isso. Conforme a gente prometeu, nesta parte a gente vai falar sobre o drama, né, da história. O estranho era que já teria passado da hora, inclusive com a novela pela metade, e seu visitante diário não aparecia, começando a lhe deixar triste e meio preocupado. Estaria ele de castigo? Estaria doente? Escritores gostam de fazer suspense. Se a parte drama fosse real, seria exatamente assim. Seu grande sonho em se tornar pai acabava de se tornar realidade. Era um menino. Que melhor presente poderia querer? Muito lindo. Cabelos castanhos e olhos muito pretos, parecendo duas bolinhas de gude. Se parece comigo? É tudo uma miniatura de você. Pouco depois das 7 horas da manhã, o bebê foi levado para junto da mãe, onde Luciano pôde conhecê-lo, chegando à conclusão de que não tinha muito a ver consigo. Era muito vermelho e testa toda franzida, olhos e cabelos muito pretos. Não sabia onde Sara teria visto cabelos castanhos e miniatura do pai. Por que você criou esta coincidência? O bebê chegar na hora em que o menino desapareceu. Estava mesmo na hora do bebê chegar. Fazia já 9 meses de gestação. Onde requentou sobras do almoço, jantou, deixando a porta da sala aberta para receber seu visitante, que desta feita deveria aparecer. Deveria. Quanto tempo demorou este mistério? Como assim? O mistério até o momento em que ele vai descobrir que um menino teria desaparecido. Quem disse que o menino sumiu? E a enfermeira, por praxe, dizendo que era bonitinho. Bonitinho? Ironizou ele. Parece uma perereca. Tadinho, bem. Onde se viu chamar seu filho de perereca? Não parece mesmo? Realmente, um bebê recém-nascido não é tão lindo como todos dizem. Aos poucos vai mudando o jeito e a cor. Então sim, ficará lindo. Mas quando nasce, com a cara franzida, pele vermelha, corpo parecendo ser revestido por pele de cobra, que está para ser trocada, e saquinho em cor quase negra e tamanho exagerado, devido ao acúmulo de sangue, não tem nada de tão bonito. De fato, um bebê recém-nascido não é assim tão bonito quanto se pinta. Parece mesmo uma perereca. Foi o que eu disse à minha esposa quando nasceu meu segundo filho. Pessoa falando que é bonitinho. Assim que se aproximou do portão, o policial cabisbaixo, olhando para um papel que parecia uma fotografia, insinuou. Senhor Luciano. Sim, sou eu. O que passa? Me diz uma coisa, senhor Luciano. Onde o senhor esteve nos últimos 2 dias? No hospital, por quê? E onde esteve sua esposa Sara? No hospital. Eu posso ver sua esposa? Tudo bem. Concordou ele, abrindo o portão e fazendo gesto para que entrasse. Eu poderia só saber o motivo? Puxou a foto que teria guardado em seu bolso da camisa e lhe mostrando, perguntou. Conhece esta criança? Regis? Espantou-se, sentindo calafrio no corpo inteiro. Claro que conheço. Acho que agora sim é o início do drama. Não, o início do drama se dá a partir da hora em que eles seguiram pelo caminho do aeroclube. Ele de fato desapareceu no aeroporto? Não sei. Percebendo que outras crianças, sentindo-se curiosas, se aglomeravam diante da viatura, Rafael aconselhou. Coloque-a na viatura.
Seguindo sua sugestão, Luciano se identificou para a menina. Beth, eu sou o Luciano. Você conhece o pai e o irmão do Regis, não conhece? Ela acenou que sim. Pois bem, não precisa ter medo. O que foi que eu fiz? Nada de errado. No caminho a gente conversa. Não tenha medo. Você sempre volta da escola com Regis? Todos os dias. Inclusive no último dia em que ele foi à escola? Não, nesse dia ele quis vir embora pelo aeroporto. Como assim? Ele decidiu que viria por lá e até me convidou. Eu é que, achando esquisito, não quis. Por quê? Porque o quê? Por que ele quis vir por lá? E por que você não o acompanhou, já que vinham sempre juntos da escola? Porque ele quis vir por lá, eu não sei. E eu não acompanhei ele, porque eu disse que eu não era menina para andar com meninos no meio do mato. Beth era mesmo namoradinha de Regis. Eu pensei que fosse a Regina. Crianças daquela época não pensavam em namoradinhas, não. Na verdade, nenhuma das duas era namoradinha, eram apenas amigas. A Beth era parceira de escola e a Regina amiga de brincadeira. Os adultos têm mania de querer inventar namoradinha para crianças. Veja as pegadas. Só chegam até aqui, depois acabam. Estranho. O que poderá ser? Daqui ele saiu voando. Um helicóptero, talvez? Insinuou Luciano, ainda duvidoso. Poderia até ser. Só que o mato estaria amassado pelo trem de pouso. Realmente, o mato estava em perfeita ordem. Então ele criou asas. Só se ele for um anjo e a gente não sabe. Até que parece. Como esse menino sumiu daqui? Voltar de fasto sobre as próprias pegadas também é quase impossível. Qual seria a intenção? Está sugerindo que ele realmente resolveu fugir de casa? Não acredito nessa hipótese, embora fosse bem preferível que ele tenha realmente fugido. Como assim? 100% dos casos que tenho visto, envolvendo crianças que fogem de casa, acabam com final feliz. Existem casos de sequestros de crianças para serem adotadas ilegalmente em outros países. Claro, existem, e muitos. Porém, geralmente escolhem bebês. Não sei como esse menino sumiu daqui. O mais provável é o mais terrível. Um maníaco? Sugeriu Luciano assustado. Esse menino esteve aqui e então desapareceu pelo ar. Não sei como. Avião, helicóptero, balão, asa delta, monstro. Um sobrenatural qualquer. Um anjo ou um vampiro. O que você fez com as pegadas? Quem sabe ele foi abduzido para o céu como um anjo? Dai-me novas pistas e eu correrei atrás. Como assim? Tem uma criança desaparecida? Tem uma família desesperada? E você me diz que vai sentar em sua sala e esperar que quem o sequestrou se entregue a você? Você está enganado, meu amigo. Não temos só uma criança desaparecida e uma família desesperada. Temos centenas de crianças desaparecidas, centenas de casos sem solução. Mas já? Como assim? Rafael vai mesmo abandonar a Regis? A polícia trabalha de jeito diferente da família. Não fica 24 horas por dia num caso. Precisamos registrá-lo. Ainda nem escolhemos seu nome? Que nome você pensou? Havia pensado em Gabriel. Também estou pensando em outro nome. Regis? Regis Gabriel Cavalari. Pode ser? Lindo nome. Gabriel é nome de anjo. Regis é nosso anjinho. Tá tudo lindo. Ele gostava quando a gente o chamava de príncipe. Lembra? Está errado, meu bem. A gente diz assim... Ele gosta quando a gente o chama de príncipe. De onde surgiu Regis Gabriel? Gabriel é nome de anjo. Homenagem a algum amigo? Pode ser. Eu tenho vários amigos por nome Gabriel. Serviço de utilidade pública. Está desaparecido desde a última quarta-feira de manhã o menino Regis Fernando de Araújo, de 9 anos de idade. Regis é um menino de aproximadamente 1,20 m de altura, branco, magro, de olhos e cabelos castanhos curtos. Quando desapareceu, estava usando o uniforme do grupo escolar Marcos Trench. Quem tiver alguma informação sobre esta criança, pede-se o favor de informar imediatamente a Polícia Civil, Militar ou a Vara da Infância e Juventude. Ficou legal o noticiário no rádio. Também gostei. Andou pela pista de pousos e aterrissagens
sabendo que, como criança, é imaginativa e brinca muito, o imaginou fingindo ser magnífica aeronave, rindo muito, jogando sua bolsa escolar ao léu, correndo pela pista, como a cortar os céus de tal cidade interiorana. Afastou-se para o final da pista de decolagens, adentrando a uma pequena floresta praticamente virgem, e imaginando o menino se aventurando em brincadeiras. Já que o Rafael não vai atrás, Luciano vai. Como mencionamos, o Luciano era mesmo como um membro da família Regis. Então o menino é como se fosse um ente dele, como se fosse filho dele. Né? De onde veio esses risos? Imaginação do homem. O curioso é que na sequência da história, o Luciano vai se perder no mato, naquele floresta que tem dentro do aeroporto, ele vai se perder. Isso de fato aconteceu comigo. A gente tinha ido passear no sítio do padrinho do meu irmão e no retorno a gente entrou por esse caminho do aeroporto e começamos acho que a andar em círculo. Quando a gente foi perceber, a gente estava realmente perdido. À tarde e noite, quem sempre amparava Dona Odete em seu sofrimento era então Amélia, a querida tia do menino que estava em casa nestes horários para cuidar de seus afazeres domésticos e levar palavras de otimismo à cunhada e irmão. Calma, mulher. Esse Peraltinha se perdeu por aí e tão logo a polícia o encontra. Loguinho ele vai estar de volta para aprontar das suas. Eu bati muito nele. Se apanhar fizesse a criança sumir, os meus já teriam sumido todos. De novo, a titia Amélia. A bondosa e sofrida titia Amélia. Quando o marido dela morreu, eu tinha 7 anos de idade. Foi a primeira pessoa que eu vi dentro de um caixão. A titia Amélia sofreu a partir daquele dia para criar 6 filhos pequenos. O mais velho tinha 8 e o caçulinha era bebê de colo. Saudades. Nadar peladinho no rio. Nadar nu no rio. Real. Eu fazia mesmo isso com a maior inocência do mundo. Nesse mesmo riozinho onde consta na história aí, Rio Maria Chica, atrás da antiga fábrica de papel da Ancopa na minha cidade, a gente nadava mesmo nu, porque se chegasse em casa com a roupa molhada, com certeza levava umas vaiadas da mãe. Então a gente nadava nu para não molhar a roupa. Segunda-feira de manhã esteve novamente com Rafael, onde tomou ciência de que o tal suspeito tivera sua prisão revogada por falta de provas. E os meninos que você traria para depor? Os pais não autorizaram. Como não? Nossas crianças são violentadas por um monstro que acaba entrando na cadeia, mas acaba sendo liberado para violentar outras, porque os pais não querem expor seus filhos. Alegaram que os meninos já estão traumatizados. E o que vai acontecer com o fulano? Vamos continuar com o tal processo, mas duvido que cumpra alguma pena. Por isso que existem monstros que destroem a inocência de nossas crianças. A justiça permite, a sociedade permite, os pais são omissos. É o que geralmente acontece. O aliciador vai preso, os pais não deixam o filho ser exposto, não é? Com isso, a justiça é obrigada a libertar o aliciador e fica tudo por isso mesmo. Por isso que continuam existindo crimes bárbaros contra nossas crianças. Cruel e real. 90% dos adultos pode ser que tem carisma pelas crianças, mas há uma porcentagem aí que faz mal para a criança sem um pingo de remorso no coração. Já no centro da cidade, cada um dos membros daquela família tomou um caminho diferente, visando agilizar o trabalho que, embora por uma razão triste, dava novo ânimo às incansáveis buscas. Dona Odete, ao atravessar a rua sentido praça,
avistou a poucos metros um menino, caminhando lentamente em direção à bela fonte. O pequeno, de costas para ela, estava descalço, sujo, pequeno short azul, camiseta branca, cabelos castanhos curtos. Coração de mãe não se engana. Seu coração bateu forte e ela, correndo para ele, gritou: Regis! O pequeno sequer a ouviu, ou pelo menos nem prestou atenção ao chamado. A mulher o alcançou e, o puxando pelos ombros, já ia lhe abraçar, quando percebeu que sim, seu coração de mãe, doente pela ausência e sofrimento, teria se enganado. O menino não tinha nada do filho Regis e até assustou-se pela surpresa. Coração de mãe se engana sim. Nesses momentos trágicos, coração de mãe, infelizmente, se engana sim. A pessoa tem até alucinação. A todo momento fica aguardando aquela que está desaparecido retornar. Ele vê vulto, ela vê como na história uma criança que nem se parece com o filho, mas ela vê aquela criança. É o período de alucinação, é o trauma psicológico. Como você consegue criar, imaginar tais casos? A realidade é bem pior. Luciano sentou-se apertado ao seu lado, tentando abraçá-lo, o que ele, assustado, recusou, talvez imaginando que aquele homem fosse o responsável por tamanho sofrimento. Na verdade, Luciano se sentia mesmo culpado. De fato, quando acontece alguma coisa de mal, há alguém do nosso círculo de amizade, né, de alguém do nosso convívio, é comum a gente se sentir culpado. Dá a impressão que a gente poderia ter evitado. Luiz Fabiano? Bom dia, Luiz. Eu sou do interior do estado e gostaria de ver com você a respeito de uma reportagem sobre o desaparecimento de uma criança. Desaparecimento de criança? Já informou a polícia? Eu sou a polícia. E você é do interior e quer que eu mande uma equipe até aí para fazer uma reportagem sobre uma criança desaparecida? É a missão de um jornalista, não é? É obrigação da polícia. E quando já se esgotaram todas as possibilidades de pistas e buscas para a polícia? Eu vou deslocar uma equipe por 500 quilômetros para falar sobre uma criança que resolveu fugir de casa. Ele não fugiu de casa. Se eu for fazer um jornal falando de todas as crianças que somem em São Paulo todos os dias, eu não falo de outra coisa. Então para você isso não significa nada? Seu caso é apenas mais um número nas estatísticas criminais. O jornalista da televisão, ele era insensível ou ele era realista? Realista. Em 1972, em São Paulo, desaparecia entre 10 a 15 crianças todos os dias. Você tem razão sobre o problema. Eu não tinha me ostentado para o grande número de casos que acontecem aqui na capital. Realmente é preocupante. Acontecem entre 10 e 15 casos por dia. Felizmente, a maioria é solucionado rapidamente. Geralmente são crianças que fogem de casa após ter brigado com os pais. Muitos deles, os pais sequer fazem queixa e tais crianças acabam jogadas no centro da cidade, onde perambulam dormindo nas calçadas, cheirando cola de sapateiro, roubando e deixando-se explorar em prostituição. Um grande número também é solucionado rapidamente, porém com final trágico. O que vem a ser os finais trágicos? Sequestros por extorsão, onde após receberem o resgate os demônios acabam matando a criança, porque os reconheceriam no futuro. Sequestro para serem mandadas ao exterior em adoção ilegal. Regis não se encaixa aí. Ele se encaixa em algo ainda mais cruel. Violência por maníaco sexual? É. E mais um também muito cruel. Sequestro para tráfico de órgãos. A idade dele é ideal para este tipo de crime demoníaco que rende milhões de dólares no exterior. Tem misticismos que até comem carne de criança e bebem seu sangue como se fosse um néctar sagrado. Dá para acreditar que na realidade, no mundo atual, monstros chamados de humanos são capazes
de fazer mal a uma criança indefesa. Eu gosto de acreditar que crianças são sempre anjinhos sagrados de Deus, fossem sempre amparadas, protegidas, amadas, cuidadas, que crianças não sofressem. Acho que a criança é esperança do futuro, esperança do bem. É como a gente falou, é anjo de Deus, é anjo sagrado. Menos de 1 hora depois, os 2 peritos já estavam caminhando sobre as incríveis pontes suspensas por grossos cabos de aço, sobre as inúmeras e bonitas quedas d'água, às vezes se deparando com o reflexo do sol sobre as águas, como em um gigantesco espelho que reluzia aos olhos, outras vezes com as grandes muralhas de até 10 metros de altura, que deixavam rolar grande quantidade de água, formando grande massa branca, como se fossem toneladas de espumas de sabão, devido ao atrito com as rochas, as quais a natureza modelou durante milhões de anos, no famoso rio Tietê. Regis não esteve aqui. Por que você pensa isso? Se esse menino tivesse caído aqui em algum lugar, já teria sido encontrado. Pode ter caído nas cachoeiras e se afogado. O corpo boiaria em menos de 3 dias. Pode ter ficado enroscado nas pedras. Pode também ter sido arrastado pela correnteza, ou até sido devorado por peixes. Peixes não comem tecidos, nem bolsa escolar. A bolsa pesada não boia. Pedaços de roupas boiam. E a correnteza as arrasta. Regis não esteve aqui. As quedas d'água do salto de Avanhandava foram baseados, ou seja, foram tiradas do cotidiano, da vida real. Eu adorava passear ali, sobre as pontes penses, sobre as enormes cachoeiras, o restaurante bonito que ali tinha. O meu avô pescava ali direto, e uma curiosidade é que ele não comia peixe, mas ele pescava. Uma vez a gente foi passear na casa dele, um grupo, a nossa família, e a família da titia Amélia. Minha avó não sabia o que fazer, meu avô correu lá para pescar. Sabia que tudo isso aqui será destruído pela mão do homem? Como assim? No início da década de 80, tudo aqui será inundado devido à construção de várias usinas hidrelétricas por toda a extensão do rio Tietê. Verdade. O próprio Regis me disse que seu pai mudou-se do bairro Córrego dos Pintos para a cidade, por questão desta inundação. O homem resolve destruir uma grande obra da natureza. Com isto, a família de Regis é obrigada a se mudar do sítio para a cidade. Mexeu até com meu destino ao me tornar amigo dele. Se ele ainda morasse no sítio, não seria meu amigo, não teria desaparecido e nós não estaríamos aqui procurando, se feitos de idiotas por um vadio que passa trote até na polícia. Com certeza elas existiam, elas eram belas e com certeza elas foram extintas. Era uma grande obra da natureza. A natureza demorou milhões de anos para construí-la. O ser humano, em poucos anos, a destruiu. Em 1982, ela encheu d'água, ela foi represada, todas as quedas d'água sumiram. Ou seja, porque a natureza demorou milhões de anos, o homem destruiu em menos de 10. Quase 7 horas daquela noite, Luciano estava sentado na poltrona da sala brincando de conversar com o bebê, que, acordado em seu colo, o olhava firme no rosto como a perguntar: o que este babaca está falando? Ele não vê que o que eu quero mesmo é o mamar de minha mãe? Vou roubar sua esposa, lhe tirar as noites de sono, fazer um rombo em seu orçamento e ainda assim você vai ser louco por mim. Plagiou alguém? Pode ser. Estas frases, de fato, não são minhas. Como se chama o bebê? Luciano se viu tomado de surpresa. Engasgou-se um pouco. Depois tentou explicar. Peço que desculpe meu atrevimento. Meu filho se chamaria Gabriel. Ele nasceu praticamente no mesmo dia em que Regis desapareceu. Eu e minha esposa decidimos por... Regis? Regis Gabriel. A senhora nos perdoa?
Não há o que perdoar. Cada um é livre para dar ao filho o nome que queira. Mas lhe dói. Claro que dói. Tudo dói. Entrar no quarto que ele dormia dói. Pegar uma peça de roupa dele dói. Lavar a louça dói. O senhor sabia que geralmente ele lavava a louça para mim? Regis Gabriel é uma homenagem. Desculpe por eu sofrer com isso. Na realidade seria mesmo forte, né, esse tipo de homenagem. Também acho. Por isso mesmo, Luciano teria omitido, escondido. Paulinho sentou-se bem junto a Luciano no sofá de 2 lugares, enquanto Sara sentou-se na poltrona. Abriu a blusa, forçou o sutiã para baixo e começou a amamentar o filho de poucos dias de vida. Reclamou Paulinho com cara de nojo ao ver a cena. Por que ieca? O bebê precisa mamar. Por que ele não mama na mamadeira? Porque a mamãe tem o melhor leite. Quando você era bebê como ele, com certeza você mamava na mamãe. Eu não. O retrucou fazendo careta. Mamava sim, senhor. E nem precisa fazer essa carinha de nojo, porque era muito bom. Por que nojo? É quando a gente não gosta de alguma coisa, fazendo essa sua caretinha. Quase todas as noites, o pequeno Paulinho aparecia na casa dos novos amigos e acabava tendo que voltar para sua casa carregado no colo. Com seu jeitinho tímido e meigo, foi se tornando em cada dia também um novo membro daquela família, ajudando com isto a amenizar o sofrimento pela grande perda de Regis. Paulinho está substituindo Regis. Com ele por aqui, a gente até esquece que seu irmão, tão pequeno também, está perdido não se sabe aonde. No real, outro pequenino, do mesmo círculo, substituindo o que desapareceu. Será que o tempo ajuda? O tempo, de fato, cria cicatrizes. Mas esquecer é complicado. Como você disse, cicatriz apertou, ainda dói. Assim, o tempo ingrato foi passando devagar, fazendo com que todos percebessem que o velho ditado que diz: só o tempo será capaz de cicatrizar as feridas causadas por drástico sofrimento, não cabia neste caso. Já havia-se passado 7 meses, desde a fatídica data em que aquele menininho meigo não voltara para sua casa, e as feridas continuavam abertas, como se dentro delas houvesse alguma bactéria que não as deixavam cicatrizar. Como você falou, o tempo cria cicatrizes que vai parando de doer, né? Ela dói um pouco, mas vai diminuindo. 7 meses não era tanto tempo assim, mas de fato, para uma mãe, parece séculos. Séculos sem ver o filho. Às vezes, os pais de Regis, principalmente Dona Odete, chegavam à conclusão em que uma criança desaparecida era pior do que uma criança morta, pois quando uma criança morre, a gente sofre muito e jamais as esquecerá também, mas, com o coração partido, a gente a deposita em um belo e triste caixão de madeira. Depois a leva para sua derradeira morada em um campo santo. Neste caso, realmente só o tempo será capaz de cicatrizar tais feridas. A gente sabe que aquela criança jamais voltará, mas pelo menos sabe onde ela está. Já com a criança desaparecida, a toda hora a imagina chegando, correndo e nos abraçando para sanar a tristeza da grande saudade dessa perda. A todo momento, a gente fica se perguntando: o que estará acontecendo com ela? Às vezes, acredita que ela também já morreu. Depois desacredita e sente a presença de que ela apenas foi para o colégio e daqui a pouco vai chegar. Parece um grande pesadelo, que insiste em não acabar, fazendo doer fundo dentro da gente, dentro dos nossos corações, o coração alma e também o coração carne. Será que uma criança desaparecida é mesmo
pior do que uma criança morta? A diferença está no que, desaparecido, a gente sente aquela esperança a todo momento de que ele vai voltar, vai chegar. Se morreu, a gente sofre, mas sabe que não vai voltar mais. Por isso que a gente menciona que desaparecido é pior. Porque o pior é você fica todo instante pensando, vai chegar e nunca volta. Lembra do caso Carlinhos, uma criança que desapareceu quando tinha menos de 10 anos de idade? 30 anos se passaram e os pais continuam na esperança de encontrar o menino. Dona Josefina adentrou ao mato até fechado, caminhando lentamente por vários metros. Depois parou, abaixando-se e forçando para segurar nas mãos um punhado de terra seca. Foi daqui que ele partiu. Alegou olhando séria para o homem. Por que você não disse? Eu? Embaraçou-se ele. Está muito diferente desde quando aconteceu que eu me perdi. Realmente foi aqui a última pegada que ele deixou. Por que não me trouxeram aqui na época? Não consigo vê-lo. Bela coisa, pensou Luciano. Eu também não consigo vê-lo. Você precisa acreditar um pouco nas coisas. Sua descrença é fonte negativa para mim. Desculpe-me. Ele fez uma longa viagem. Está muito longe. E eu não consigo vê-lo. Estaria em outro país. De repente, ela esboçou um leve sorriso, dizendo: Ele está bem, muito bem, só que chora muito. Luciano, apesar de descrente, sentiu novos calafrios e lágrimas. Dona Odete começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Ele está sofrendo. Poxa, ele está bem ou está sofrendo? Ele está bem, mas sofre de saudades. Ele chora. Quer voltar, mas não pode. Onde ele está? Questionou Luciano apreensivo. Me diz que eu vou buscá-lo, seja onde for. Você não consegue. Nem eu consigo. O lugar que ele está é muito longe. Não sei como buscá-lo. É tudo tão obscuro. Eu consigo senti-lo, mas não consigo vê-lo. Até vejo um vulto. Na verdade, um tumulto. O menino está livre, só que não pode voltar. Você apelou para uma curandeira? Eu não. A Dona Odete, sim. Acredita nisso? Tem fundamentos. Dezembro chegara e com ele o Natal. Que Natal? Quem sabe esse espírito de paz e amor os trouxesse de volta o maior de todos os presentes deste universo de Deus. Nem o pequeno Paulinho se viu feliz em tal noite de paz e amor, nem a famosa canção da propaganda natalina das casas pernambucanas parecia ter mais graça. A canção de Natal da Pernambucanas. É a famosa há muito tempo, né? Meu irmão José Carlos adorava esse jingle. Dia da Confraternização Universal. 1º de janeiro de 1974 chegou e talvez todos se alegravam. Naquelas vidas, porém, o que sentiriam prazer em confraternizar? Nas sinagogas se comemoram a circuncisão de Jesus Cristo, dizendo que aquele que não for circuncidado não entrará nos reinos dos céus. Muito bem. Rogério se atreveu a prometer, embora sem permissão da esposa: me devolva Regis, e eu o circunciso no mesmo dia. Você acha justo alguém fazer uma promessa para o outro pagar? Regis também não concordou com a tal promessa. Provavelmente ele esteja realmente vivo, seu coração batendo no peito de outra pessoa, seus rins filtrando o sangue de outra pessoa, suas córneas enxergando pelos olhos em outro rosto. Ele, sendo profissional,
sabe que as incidências desse tipo de crime, principalmente contra crianças, era realmente em número alarmante. A fila de pacientes à espera de doadores de órgãos é elevada em todo o mundo. As pessoas não estão habituadas a permitir a retirada de órgãos em seus entes queridos em hora de tamanha dor. Com isto, os marginais e pessoas demoníacas raptam crianças e interferem nas filas de espera, escolhendo pacientes milionários e compatíveis com o tipo sanguíneo da criança raptada. Então entram em contato e oferecem para que eles furem a fila, a um preço que o dinheiro pode pagar. Os pacientes milionários acreditam que seu único crime esteja sendo o de furar a fila pela vantagem do dinheiro. São informados de que o doador teve morte cerebral e a família já teria manifestado o desejo de que seus órgãos salvem vidas, quando, na realidade, o doador está bem vivo, aguardando as negociações, onde será então submetido a um coma induzido, através de drogas injetáveis. Depois, estando ainda vivo, terá seus órgãos retirados, em um dos crimes mais cruéis e hediondos que se possa existir. Tráfico de órgãos. Você buscou isso no real? O livro, no geral, é fictício, mas os fatos apresentados são tirados do real, do que acontece mesmo. E o final da história? Só lendo o livro para descobrir. O que de fato aconteceu a Regis? Ele voltou? Não posso dizer, porque senão eu não vendo livros. Na verdade, não é bem vender livro. Muito bem. O leitor que optar, não digo pelo livro impresso, porque pelo livro impresso tem que ser comprado mesmo. Mas se optar em ler o livro eletrônico, ele consegue ler de graça na web. Tem um monte de site que disponibiliza de graça. E assim a gente encerra essa entrevista, que falamos sobre o Anjo da Cara Suja no formato audiolivro. São duas partes. A primeira parte a gente falou de ternura, nessa parte falamos mais da parte drama. Ficamos assim.